Se você sobreviveu à parte 1 sem tentar pular um córrego com o carro da sogra, seja bem-vindo de volta à era de ouro da TV Tupiniquim. Hoje, a gente continua a jornada pelo tempo em que a TV não tinha filtro e o herói resolvia o apocalipse antes do comercial de cigarro. Hoje tem briga de foice nos céus com o Águia de Fogo e o Trovão Azul. Tem o Hulk raiz de tinta guache e peruca, rasgando camisa de poliéster sem dó, e o luxo cafona de Miami Vice, onde combater o crime de terno rosa era o ápice da masculinidade. Para fechar, o mestre Chuck Norris distribuindo voadora giratória em Walker Texas Ranger. Então, pega seu café, toma o remédio da pressão e vem sentir o cheiro de querosene e testosterona que essa geração Nutella nunca vai entender. Se você acha que estilo é usar filtro de Instagram para ficar magro, é porque não viu o Don Johnson transformando o combate ao narcotráfico num desfile de moda regado a neon e sintetizadores. Estamos falando de Miami Vice, a série que em 1984 chutou a porta da TV brasileira e ensinou que o ápice da masculinidade era usar terno de linho rosa ou azul bebê sem meia e morar num barco com um jacaré de estimação chamado Elvis. O cara não parecia policial, parecia um cafetão de meninas do job de alta classe. O detetive Sonny Crockett era o brucutu chique que vivia infiltrado na bandidagem de Miami, pilotando uma Ferrari Daytona preta, que era o sonho de consumo de qualquer um que sofria com a inflação de 3 dígitos no Brasil para abastecer o Corcelzão. Na verdade, a primeira Ferrari dele era um Corvette disfarçado, uma gambiarra digna de oficina de fundo de quintal em Osasco. A Ferrari, por outro lado, não gostou dessa pirataria descarada e desceu um processo cheio de ódio na produção. Então explodiram os cabritos em um episódio, mas a Ferrari ficou com dó e doou 2 testarossa brancas para o bonitão não ficar a pé. Já para pobre, os lazarentos não doam nem um passe de ônibus. No Brasil, a série virou febre no horário nobre da Globo, influenciando de bicheiro a jogador de futebol a usar jaqueta com as mangas puxadas até o cotovelo. Enquanto o detetive Ricardo Tubbs trazia o toque de seriedade com suas escopetas de cano cerrado e cara de quem estava sem cagar há 3 dias, o Crockett desfilava com um bronzeado artificial e um carisma que fazia qualquer vilão entregar o esquema só para saber onde ele comprava as camisas floridas. Foram 5 temporadas e 111 episódios de pura estética oitentista, onde a trilha sonora do Jan Hammer era tão importante quanto a própria investigação. Era o triunfo do visual sobre a lógica. O cara era um policial que ganhava salário de Estado, mas vivia como um rei do cartel colombiano, provando que nos anos 80, se você tivesse um bom corte de cabelo e uma trilha sonora do Phil Collins no rádio, as leis da física e da economia eram meros detalhes. Miami Vice não era apenas uma série. Era um estado de espírito rústico elegante que mostrava que dá para dar porrada em traficantes sem amassar o vinco da calça. Tudo isso enquanto o sol se punha num horizonte cor-de-rosa que essa geração de hoje, com seus tons de cinza, nunca vai conseguir entender. E antes de continuar com essa viagem a essa época rústica que não volta mais, não seja um vacilão sem coração. Deixa seu like e se inscreva no canal mais sem noção e nostálgico do YouTube, meu parceiro. Não custa nada e me ajuda a continuar trazendo toda semana conteúdo bruto, filme ruim e muita zoeira para vocês. É só clicar no botão aqui no canto, meu bom amigo. Se o cinema de hoje é feito por gente que usa hidratante, a série Trovão Azul foi feita por gente que limpava a mão na própria camisa suja de graxa. O bicho não era um helicóptero. Era um tanque de guerra feito nas coxas e sem nenhum pingo de responsabilidade aerodinâmica. Baseada no filme de 1983, a série protagonizada por James Farentino era o monumento supremo à ignorância mecânica. Pegaram um helicóptero francês Gazelle e, num momento de pura falta de noção devido ao excesso no consumo de cerveja Moema morna, entupiram o coitado com tanta placa de alumínio, chapa de aço e vidro de policarbonato que o bicho ficou mais pesado que a consciência de político em época de eleição. Pilotar aquela jossa era um pesadelo real. O helicóptero ficou tão desequilibrado com as gambiarras estéticas
que os pilotos de verdade juravam que ele tinha a aerodinâmica de uma geladeira duplex caindo de um prédio de 10 andares. Enquanto nosso pai tentava sintonizar a TV no Bombril e virando a antena feito louco, pois naquela época cada canal tinha um lado diferente para funcionar, a gente ficava vidrado naquela metralhadora de 20 milímetros na frente que girava mais que periguete em baile funk. O sistema de espionagem era tão bruto que o cara conseguia ouvir o vizinho peidando a 3 quarteirões de distância e ainda ver através das paredes se o coitado tinha se borrado durante o incidente, como se a física fosse só uma sugestão que os produtores decidiram ignorar solenemente. Foram só 11 episódios em 1984, porque manter aquela bigorna voadora no ar custava mais caro que sustentar um Landau com o motor fumando. Mas foi tão reprisado que a gente jurava que tinha umas 3 temporadas. Era o entretenimento macho em estado puro, uma máquina feia, quadrada e perigosa que não precisava de sensor de estacionamento nem de assistência de voo. Só precisava de um maluco com coragem de sentar naquele cockpit que fedia a querosene e medo. Comparado ao que se vê hoje, o Trovão Azul era um trator com asa. O terror dos céus para quem sabia que a ordem não se mantinha com conversa, mas com o barulho do canhão rotativo e o cheiro de metal quente fritando no sol. Se o Trovão Azul era um trator com hélice, o Águia de Fogo era um tanque voador movido a puro ódio por terroristas e querosene de aviação. Lançado apenas 2 semanas depois do concorrente, em 1984, a série chegou chutando a porta e provando que a briga nos céus não era para amadores. Era como se o Trovão Azul fosse o McClane do Duro de Matar, apanhando, suando e resolvendo na raça, e o Águia de Fogo fosse o Rambo de óculos escuros, cheio de raiva e nenhuma simpatia pelo inimigo. Um verdadeiro psicopata tecnológico que não deixava pedra sobre pedra e levava a democracia americana até para quem queria continuar sendo oprimido. O sucesso foi tão imediato e a violência tão mais explícita que o Trovão Azul foi cancelado com apenas 11 episódios, porque ninguém queria ver uma geladeira voadora quando se tinha um helicóptero supersônico que era de poucas ideias e muita ignorância. No Brasil, a gente assistia àquela abertura épica na Globo e já sentia os pelos do braço arrepiar e a testosterona subir. O protagonista era o Jan Michael Vincent, no papel de Stringfellow Hawk. Um sujeito que morava numa cabana isolada, tocava violoncelo para uma águia real e só saía de casa para pilotar a máquina de guerra que ficava escondida dentro de um vulcão extinto. Isso que era série de macho, fala sério. O Águia de Fogo era um Bell 222 modificado que, na ficção, chegava a velocidades supersônicas e tinha um modo silencioso que permitia ao cara invadir o espaço aéreo alheio sem que ninguém percebesse. Uma mentira deslavada que a gente engolia com farofa. A série era sombria, fria e muito mais bruta, com o Hawk e o veterano Dominique Santini, interpretado pelo lendário Ernest Borgnine, distribuindo democracia na base do fogo pesado em missões secretas do governo. Foram 4 temporadas de pura ignorância balística, ensinando para a molecada da época que se você tiver um helicóptero preto fosco e uma trilha sonora de sintetizador invocada, o resto do mundo que se exploda. Era o triunfo da máquina sobre a razão, um ícone rústico que mostrou que, nos anos 80, a única coisa melhor que um helicóptero de guerra era um helicóptero de guerra com cara de mal e vocação para o extermínio. Se hoje você precisa de 500 computadores da NASA e um estúdio em Hollywood cheio de sensor de movimento para fazer um monstro verde andar, nos anos 70 e 80 o negócio era muito mais honesto. Estamos falando de O Incrível Hulk, a série que provou que o melhor efeito especial do mundo é colocar o Lou Ferrino de sunga, pintá-lo da cabeça aos pés com 3 demãos de tinta guache verde abacate, meter uma peruca de nylon vagabunda na cabeça dele e mandar o homem quebrar parede de isopor rosnando igual a um urso com reumatismo. Estreando na TV americana em 1977 e virando um patrimônio das tardes da Globo e do SBT no Brasil nos anos 80, a série trazia uma porradaria rústica e em câmera lenta, que traumatizou e encantou uma geração inteira de moleques.
O cientista David Banner, interpretado pelo sofrido Bill Bixby, passava o episódio inteiro pegando carona na beira da estrada e tentando viver sua vida em paz. Mas bastava um pneu furar, um pangaré morder o braço dele, dar vontade de cagar e não ter uma moita ou alguém usar pronomes neutros para a mágica acontecer. Os olhos dele ficavam verdes e vinha o aviso supremo. Não me faça ficar com raiva. Você não vai gostar de me ver com raiva. Aí o bicho pegava. O Lou Ferrigno entrava em cena rasgando camisas de poliéster baratas, que claramente já vinham descosturadas de fábrica, e saía jogando bandido em cima de capô de Opala como se fossem sacos de batata. O Hulk do Ferrigno não falava, ele só rosnava, pois falar era coisa de gente fresca. A gente acreditava piamente que aquele gigante de 1,96 de puro músculo, criado na base da batata doce e frango e pintado com tinta verde, era indestrutível. Foram 5 temporadas e 82 episódios de pura melancolia bruta. O final era sempre de quebrar o coração. O David Banner, com uma mochila nas costas, andando sozinho na beira da rodovia, enquanto aquela música triste de piano tocava ao fundo, deixando a gente com uma vontade imensa de chorar abraçado com o botijão de gás. Era o entretenimento raiz em estado puro, sem computação gráfica, sem herói fazendo piadinha de vilão e com um monstro que se limpasse o suor da testa com o braço, tirava a tinta verde e mostrava a pele por baixo. Um clássico imortal que essa geração Nutella do CGI limpinho nunca vai conseguir replicar na base da raça. E para fechar com chave de ouro não podia faltar Walker, Texas Ranger. E antes que algum desavisado diga, ai, essa série não é dos anos 80, saiba que quando Einstein criou a teoria da relatividade, ele esqueceu de mencionar que o tempo só é relativo porque depende do humor de Chuck Norris. E que se danem as regras cronológicas, porque quando o assunto é o mestre da voadora giratória, a contagem dos anos é mero detalhe. Em 1993, quando a série estreou e você estava ali, completando seus 13 ou 14 anos com os hormônios e a testosterona no teto, o mundo conheceu o ápice da justiça texana. Essa série provou que o melhor código penal do planeta é uma bota de couro legítimo estralando no queixo do meliante. No Brasil, o herói chegou com o nome de Walker, o Ranger do Texas, virando uma verdadeira religião nas manhãs e tardes da TV. O enredo era uma desculpa maravilhosa de 45 minutos para o Chuck Norris andar de caminhonete Dodge Ram, olhar com cara de poucos amigos por baixo daquele chapéu de cowboy que nunca caía e resolver os problemas da geopolítica regional na base do soco sincero. Enquanto a polícia normal perdia tempo coletando provas e preenchendo papelada, o Walker e seu parceiro James Trivette resolviam o crime organizado de Dallas apenas invadindo galpões abandonados e jogando traficante através de janelas de vidro em câmera lenta. O negócio era tão bruto e sem noção que o Chuck Norris não precisava de dublê. Os dublês é que precisavam de plano de saúde quando o homem entrava no set. Foram 9 temporadas e 201 episódios de pura ignorância patriótica, onde o vilão podia estar armado com um lança-foguetes, que mesmo assim o Chuck Norris vinha correndo, desviava do tiro com um movimento de cabeça e aplicava aquele chute circular clássico que resetava a memória do vagabundo na hora. Ver essa série no início dos anos 90 era a certeza de que a diplomacia de verdade é feita com o punho fechado e uma estrela de metal no peito. É o puro suco da TV de ação rústica que não pedia desculpas por existir e que mostra para essa geração mimizenta de hoje que antes do politicamente correto inventar a DR, o Chuck Norris já tinha limpado o Texas inteiro antes do jantar e sem sujar o vinco da calça jeans. E por hoje é só, seus sobreviventes da era do querosene. Só quem cresceu nessa era rústica sabe como era bom assistir TV antigamente. Se o seu peito não encheu de testosterona raiz agora, já não sei o que fazer. Mas não vou desistir de você, seu Nutelão. Vou continuar trazendo esses conteúdos brutos para ver se resolve. E para a balbúrdia continuar viva e o algoritmo não chutar a minha bunda, esmaga esse botão de like com a força do Lou Ferrigno e inscreva-se logo no canal. Não me deixa falando sozinho, meu parceiro. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.